a palavra o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Mais uma vez, bom dia a todas, bom dia a todos. Quero iniciar cumprimentando de forma muito especial nossa primeira vice-presidente desta casa, deputada Leninha, e dizer da minha honra, do meu orgulho, da minha satisfação de tê-la junto com todos nós na mesa diretora, primeira mulher vice-presidente negra que nós temos na história dessa casa, então nos honra muito. Leninha, obrigado pela amizade, por sua participação, juntamente com todos nós. Cumprimentar e agradecer a presença da nossa presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia, amiga deputada Ana Paula Siqueira, comissão das mais importantes dessa casa, iniciou-se como extraordinária e transformou-se como comissão permanente, como, obviamente, tinha de ser. Tive a honra de ser membro também da comissão em 2015, membro da Comissão das Mulheres, então sei da importância dessa comissão também para esta casa. Comentar a nossa amiga que fez aniversário no final da última semana, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, grande amiga, deputada Beatriz Cerqueira. Aproveito para já lhe parabenizar, desejar muitas felicidades e saúde nessa nova fase de sua vida. Cumprimentar a amiga, membro da Comissão de Defesa das Mulheres aqui da Assembleia também, deputada Maria Clara Marra, seu primeiro mandato aqui nessa casa, mas já chega fazendo um grande trabalho nas pautas aqui do Parlamento, especialmente também na defesa dos direitos das mulheres. Cumprimentar o meu amigo, líder do Bloco Democracia e Luta, deputado Ulisses Gomes. Obrigado por sua participação, presença e por seu trabalho também aqui nesta casa. Excelentíssima senhora, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, promotora de Justiça Patrícia Abicuc, falei certo? Representando o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda a esta casa mais uma vez. Cumprimentar a coordenadora estadual de Promoção e de Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública Geral de Minas Gerais, defensora pública Samanta Vilarinho, representando a Defensora Pública Geral Raquel Dias. Senhoras, senhores, público que nos acompanha pela TV Assembleia, pelas redes sociais, primeiro dizer da minha felicidade de poder presidir este parlamento, especialmente na legislatura onde nós temos a maior bancada da história feminina aqui nesta casa. Nós sabemos que ainda nós estamos muito aquém da necessidade e em proporcionalidade da importância da mulher na sociedade brasileira. Mas é importante que nós entendemos de que esta legislatura é uma legislatura histórica, também por este fato. E lembrarmos de que o Sempre Vivas, desde 2019, quando inicia, ele vem construindo, crescendo e se aprimorando cada vez mais na luta dos direitos das mulheres. Este seminário, este evento, ele tem diversas importâncias e funções, mas a de conscientizar, a de divulgar e a de promover, talvez seja a mais importante, em cima dos direitos das mulheres. Nós ainda sabemos das dificuldades que nós temos hoje, com o machismo presente, com o preconceito, com as dificuldades hoje na sociedade das mulheres, e é por isso que este debate, eu não tenho dúvida, ele será muito importante para essa casa. Nós temos que nos lembrarmos ainda de que, infelizmente, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica, lamentavelmente, aqui no nosso estado de Minas Gerais. Ainda nós somos nós temos aqui hoje o maior número de feminicídios de todo o país. E isso é importante nós mostrarmos à população. Por isso, a conscientização e o trabalho de políticas públicas que se constroem nessa casa, eles são importantes. E não tenho dúvida nenhuma de que os Sempre Vivas, e aqui quero, já praticamente encerrando a minha abertura, mas fazer uma analogia, o Sempre Viva, que é uma flor resiliente, do Cerrado, de Minas Gerais, que vimos presentes nas nascentes do Jequitinhonha,
do São Francisco, Serra do Cipó, da Canastra, a resiliência que a Sempre Viva mostra. E fazendo analogia com este evento, não tenho dúvida que a força, a perseverança dessa luta, dessa discussão, vai prevalecer cada vez mais. E cabe a todos nós, deputadas e deputados dessa casa, construir, discutir e transformar as políticas de defesa das mulheres dentro dessa casa para chegar na população. Como a deputada Leninha falou mais cedo em sua entrevista, e é um maior fato, as mulheres, e nós temos que trabalhar para que as mulheres que estão nos 4 cantos do nosso Estado, que a vida acontece nas cidades, que elas se sintam representadas, e entendam que o parlamento, de fato, vem fazendo o seu papel. Muito honrado de fazer parte dessa legislatura, muito honrado de estar do lado dessas mulheres guerreiras presentes nessa casa, muito honrado do início deste evento, que tenho certeza, ao final, nós conseguiremos transformar cada vez mais políticas públicas para o nosso Estado. Parabéns, sejam bem-vindas, um ótimo evento para todos nós. Eu quero pedir licença, que, em virtude de compromissos institucionais assumidos ainda essa manhã, eu terei de sair do início desse trabalho, mas quero passar com muita honra e muito orgulho a presidência para a nossa primeira vice-presidente dessa casa, que vai conduzir os trabalhos a partir de agora. Muita honra, muito orgulho de tê-la mais uma vez, e fique à vontade para conduzir os nossos trabalhos. Obrigado a todos, bom dia. Toca aí agora, que eu vou lá no PMDB. Um bom dia a todas que estão aqui presentes neste plenário, um bom dia aos que nos acompanham pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Com alegria, a gente agradece a presença do presidente da Assembleia, que demonstra o quão é importante a nossa tarefa aqui, mas o quão é importante a tarefa de todas vocês, que vieram de diversos lugares desse Estado, que estão lutando em diversos espaços e trincheiras da sociedade para fazermos juntas o enfrentamento que precisamos fazer aqui em Minas Gerais. Então, a cada uma que veio, nosso muito obrigada. Nós estamos aqui, como sempre, na luta, mas a gente sabe também as lutas que vocês travam, onde vocês estão, nos espaços que vocês estão. Então, muito obrigada. A gente vai continuar com a nossa programação agora pela manhã. Com a palavra, a presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Ana Paula Siqueira. E, gente, bom dia a todas e todos que estão aqui conosco, presentes na Assembleia, mas especialmente a todo o público que nos acompanha através dos canais de comunicação da Assembleia de Minas, dos mandatos parlamentares, do nosso mandato especialmente. É uma alegria muito grande a gente reencontrar com as pessoas, com as mulheres, com as representantes de instituições que fizeram esse evento acontecer, presidenta. É um evento construído a muitas mãos, né, gente? Como somos nós, mulheres, na sociedade, diversas, cada uma com suas perspectivas de vida, de lugares onde ocupamos, da política, da sociedade, enfim. Hoje é um dia de muita alegria e, especialmente para mim, satisfação em receber todas e todas aqui, seja presencialmente ou seja virtualmente, rompendo aí os limites, inclusive, de Minas Gerais, ocupando o Brasil e até o mundo, porque eu já recebi mensagem aqui de pessoas que estão nos acompanhando fora do país, e isso é muito importante, porque demarca, mais uma vez, a importância que a Assembleia Legislativa de Minas ocupa no cenário político brasileiro e mundial. Quero aqui cumprimentar, nos protocolos da casa, né, nossa querida, excelentíssima senhora, primeira vice-presidenta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Leninha, representando aqui o deputado presidente da casa, Tadeu Martins Leite, a qual já agradeço a presença dele aqui, mas dizer que é uma felicidade imensa ter a Leninha como vice-presidenta da casa, nos representando muito bem, né, Leninha? Essa também é uma luta histórica nossa, e esse ano, né, que recebemos também o maior número de mulheres aqui na casa, ter a Leninha ocupando esse espaço
realmente também conseguir traduzir o que nós tanto lutamos e tanto perseguimos, que é termos as mulheres ocupando os espaços de decisão. A gente avança nesse primeiro biênio, com a presença da Leninha, mas seguimos trabalhando para que possamos, de forma oficial, na casa, constando, inclusive, na Constituição do Estado, no nosso regimento interno, a presença efetiva de uma de nós, de uma mulher na casa. E é por isso que nós estamos desarquivando e reapresentando a PEC, que busca garantir a presença de uma mulher na mesa diretora da nossa instituição. Quero cumprimentar, saudar a excelentíssima senhora, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, promotora de justiça, querida amiga Patrícia Bicuque, eu já aprendi a falar o nome, né, doutora Patrícia, representando o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E aqui, talvez fique redundante destacar a importância da presença da doutora Patrícia aqui, ela que é uma cofundadora da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, vem nessa militância desde do início desse trabalho com a deputada e hoje prefeita Marília Campos, do município de Contagem. Me lembro ainda, enquanto assessora na casa, de acompanhar os trabalhos da formação dessa comissão, e a doutora Patrícia aqui, trabalhando fortemente, junto com boa parte de vocês aqui, da construção desse espaço de fala, desse espaço de construção de políticas públicas. Então, doutora Patrícia, mais uma vez, muito obrigada, e seguimos aí contando com seu apoio para fazermos ainda mais pelas mulheres de Minas Gerais. Cumprimentar a excelentíssima senhora, coordenadora estadual de promoção e defesa dos direitos da mulher, da Defensoria Pública de Minas Gerais, defensora pública Samanta Vilarinho, representando aqui a Defensoria Pública Geral, a defensora pública geral, Raquel Dias, e também, né, gente, render aqui nossas homenagens de agradecimento à doutora Samanta, que é uma mulher presente, altiva dentro da nossa construção, não só da comissão, mas especialmente do Sempre Vivas, que se desdobrou muito na organização desse ano para conseguir nos acompanhar, porque desde novembro nós estamos organizando esse evento e, de forma remota, na última reunião, ela conseguiu participar e registrou lá. Eu acompanhei tudo com a assessoria, né, que nós encaminhamos. Só agradecer, viu, doutora Samanta, a presença de vocês também é extremamente importante. Saudar a excelentíssima senhora, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Casa, deputada Beatriz Cerqueira, parabenizar a Beatriz pelo aniversário, na semana passada, pelo trabalho, né, desenvolvido na legislatura passada, e certamente de mais trabalho que será desenvolvido pela frente. Você que representa aqui na casa uma categoria majoritariamente composta por mulheres, a categoria da educação, e, junto com todas as demais lutas que fazemos conjuntamente, representando aí as mulheres do nosso Estado. Então, agradecer a presença e desejar que possamos, mais uma vez, juntas nessa legislatura, produzir ainda mais resultados para a sociedade. Saudar a excelentíssima senhora, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia, deputada Maria Clara Marra, e, Maria Clara, na sua pessoa, saudar todas as demais deputadas que assumiram, neste ano, né, o início dos trabalhos parlamentares aqui na Assembleia. São muitas mulheres, diversas também, das regiões do Estado, dos campos e pensamentos políticos. E eu tenho certeza, Maria Clara, que a sua presença na comissão vai nos ajudar, né, também a fortalecer as políticas públicas na perspectiva das mulheres, mas também com a força da juventude, né, que tão importante é para todas nós, porque, quando a gente pensa em política para as mulheres, a gente também pensa em política para as nossas meninas, né? Então, agradecer aqui e desejar que você seja sempre muito bem-vinda. Saudar meu líder, excelentíssimo senhor, deputado Ulisses Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta, né, pela presença aqui, e, na sua presença, saudar também todos os deputados aqui da casa. Gente, eu não vou poder saudar nominalmente cada uma de vocês aqui, porque, graças a Deus, somos muitas, mas eu queria que vocês se sentissem assim, cumprimentadas e referenciadas na pessoa da vereadora Valéria, aqui do município de Ouro Branco, que está aqui conosco também, que acompanha a organização do Sempre Vivas. Vocês que
construíram, né, essa atividade. Queria que vocês sentissem todas aí saudadas e cumprimentadas. É uma alegria muito grande poder coordenar as atividades do Sempre Vivas por mais um ano, como presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, e ter essa oportunidade de cumprimentar todas e todos, inclusive, e especialmente, acolher as novas deputadas. A cada ano, o Sempre Viva se consolida como um ponto de encontro das lutas, das histórias, das demandas e, principalmente, da diversidade de meninas e mulheres do nosso Estado de Minas Gerais. A construção coletiva e plural de olhares e vivências desse evento é muito simbólica e legítima e traz a importância desse nosso debate. Desde novembro, Leninha, foram várias reuniões preparatórias, com a participação de quase 100 entidades, lideranças, representantes de instituições e de órgãos, de movimentos sociais e de mulheres que acreditam que, juntas, somos mais fortes e que podemos transformar a sociedade. Cada tema, cada palestra das que nós vamos acompanhar hoje, cada nome de mulheres que irão nos brindar com seus conhecimentos, com seus estudos, que vão trazer para a gente todo o acumulado da sua trajetória, foi debatido e construído coletivamente. Foram horas e horas de dedicação para que o nosso Sempre Viva 2023 pudesse acontecer. Este ano, o tema Viver é muito mais que sobreviver. Representa a pluralidade das expectativas das mineiras. Não é possível reduzir a uma área o que meninas e mulheres de Minas sonham e lutam. Saúde, educação, cultura, dignidade, emprego, oportunidade, justiça, respeito, liberdade, claro, o direito à vida. Nós queremos muito, muito mais que sobreviver, mas viver plenamente com todas as necessidades, as especificidades e os nossos desejos. E vou fazer um parêntese aqui, que eu estou completamente arrepiada, porque acho que a gente conseguiu, né, ao longo dos nossos debates, doutora defensora, até me fugiu o nome, Samanta Vilarinho, eu ia te chamar de Vilarinho. A gente está conseguindo aqui hoje, gente, fazer algo que é muito importante para a política, mas, principalmente, que é sintetizar em um grande encontro o desejo da maioria das pessoas que participaram dessa organização, e não foi fácil concluir assim. O ciclo de debates desse ano traz um dos desafios, dos grandes desafios, e traduz pensamento, saúde para todas, em todas as fases da vida. Saúde física, mental, emocional. Nós sabemos que as desigualdades no atendimento à saúde são reais e no tratamento da diversidade das mulheres. Mulheres da periferia, LGBTQIA+, das zonas rurais, do interior, adolescentes, mas também as mulheres na menopausa, aquelas que estão no interior, as mulheres negras, tantas que nós somos e aqui representamos. Infelizmente, para cada uma de nós, uma realidade e um Estado que se apresenta desigual, e não temos dúvida disso. Um dos desafios ou propostas da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher é ampliar a pauta do debate. A realidade, contudo, infelizmente, nos obriga a voltar sempre à questão da violência de gênero, da violência doméstica e familiar. Em Minas, Estado que já liderava o ranking de violência doméstica no ano passado, aumentou em 10% o número de feminicídios nesse ano, segundo o balanço da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Temos um desafio enorme e um Estado que, infelizmente, não apresenta proposta concreta e eficaz para diminuir essas injustiças e esses horrores. A pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, divulgada recentemente, nos últimos dias, mostra a piora em todos os índices,
e tipos de violência contra nós, mulheres, especialmente nós, mulheres negras. Também as mulheres com filho, com menor grau de escolaridade. 1 em cada 3 mulheres dizem já ter sofrido algum tipo de violência física ou sexual. 43% já foram vítimas de agressões psicológicas. Preocupante, muito preocupante. Mas eu também acredito que, em nível nacional, o sentimento é de esperança. Vivemos 4 anos de cortes no orçamento, retrocessos e ataques às mulheres, com discursos de ódio, discurso machista, misógino e ultraconservador. Participei do grupo de transição do governo federal e, no desenho dos desafios das políticas, apresentei o nosso cenário aqui de Minas. E pude, gente, levar à ministra os olhares das mulheres mineiras, resgatando todas e as muitas audiências públicas que fizemos aqui na casa, com temas variados, percorrendo os vários aspectos da política, levando o olhar das várias regiões do nosso estado, onde eu, inclusive, pude visitar, e ainda conversei com a ministra sobre a necessidade e a nossa preocupação de ocuparmos os espaços que efetivamente têm recurso para fazermos a política pública acontecer. Nós, mulheres, estamos em todas as políticas, não há uma política específica para nós. Portanto, estar no Ministério da Fazenda, estar no Ministério da Saúde, estar no Ministério da Educação, no Ministério do Desenvolvimento, é extremamente importante, porque é onde o recurso está. E, para fazer e alcançarmos os nossos sonhos de política plena para todas, nós precisamos influenciar na destinação dos recursos públicos. Senão, nós vamos continuar falando muito bem, lutando muito, mas concretizando pouco. E o que nós queremos é mudar essa história, é concretude. Precisamos estar com essas mulheres que vivenciam as mais diversas violências, levar a elas respostas, informação, força e políticas públicas. Neste processo, o Sempre Viva está, junto com a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, com o respaldo desta casa. Tem renovado seu compromisso para uma sociedade justa, igualitária, para as nossas mulheres e meninas. Prova disso é a presença aqui do nosso presidente da casa, é a presença do nosso líder, Ulisses Gomes, aqui conosco, e de várias deputadas aqui representadas. Desejo, gente, a todas e todos ótimos debates e, principalmente, aprendizados. Esse é o momento de construção, empatia e fortalecimento. Enquanto uma de nós passar por qualquer tipo de violência ou desigualdade, o 8 de março seguirá sendo um dia de luta e não de flores e de bombons. Aliás, até de esmaltes, né? Como vergonhosamente nos sugeriu o Procurador-Geral da República no ano passado. Em protesto, vinha até 100. A gente está se acostumando a uma sociedade que não lê as entrelinhas e que não percebe o quanto agressivo é para nós, especialmente para nós mulheres. Então, quando a gente escuta e, acompanha uma pessoa que representa o Brasil, politicamente, a fazer uma piada sem graça, a querer definir a cor do nosso esmalte, do nosso batom e do nosso calçado, se a gente não manifesta, a gente está concordando. E o nosso espaço aqui não é de concordância, é de luta para garantir que as próximas mulheres que virão depois de nós encontrarão um caminho melhor pavimentado e livre de violências invisíveis. Vou terminar. Sempre vivas, é assim que eu e que todas nós queremos cada uma das mulheres mineiras e brasileiras. Obrigada a todos e todos pela construção e contribuição. E agradeço de forma carinhosa também o trabalho da equipe técnica da Assembleia, que se dedica de forma tão comprometida para fortalecer o Sempre Vivas. Muito obrigada e bom trabalho a todas nós.
Com a palavra, para suas saudações, Excelentíssima Senhora, Coordenadora Estadual de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública Geral de Minas Gerais, Defensora Pública Samanta Vilarinho, representando a Defensora Pública Geral Raquel Dias. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas. Queria cumprimentar a mesa de honra em nome da primeira vice-presidenta da Assembleia, deputada Leninha. Deputada, é uma honra ter a senhora como vice-presidenta. Foi algo que a gente quis há muito tempo, mais mulheres nos espaços de poder e decisão. Nós já tivemos, inclusive, um Sempre Vivas com essa temática, né? Então, para nós, é uma felicidade muito grande ver que o que a gente lutou por tanto tempo agora está sendo concretizado. Inicialmente, antes da minha fala, eu gostaria de fazer uma autodescrição para garantir que essa fala seja inclusiva a todas as pessoas que tenham alguma deficiência visual ou baixa visão. Então, eu sou uma mulher lida como branca no Brasil, eu tenho 42 anos, tenho cabelos pretos, mas já com diversos fios brancos em razão da idade. Eles são mais ou menos na altura dos ombros. Eu estou usando óculos de armação vermelha, vinho. Eu estou com uma máscara preta, uma máscara cirúrgica preta, porque nós ainda estamos em pandemia, estamos num espaço fechado, então é muito importante falar de saúde, então falar da nossa proteção também. Eu estou usando uma blusa verde. Verde é a cor da Defensoria Pública, que eu represento, que eu faço parte, e também a cor da esperança. E a gente tem esperança de que, no dia 8 de março, nessa Semana da Mulher, a gente tenha cada vez mais notícias felizes e menos notícias trágicas, né? Bem, eu acho muito importante participar dessa construção. Agradeço muito à Assembleia por todos os anos organizar esse evento, organizar o Sempre Vivas. Eu participo desde 2015, eu cheguei a trabalhar na defesa das mulheres em 2014, já faz 9 anos. Há 8 anos, pelo menos, eu participo dessas atividades anuais da Assembleia. É muito importante. Fico muito feliz de ver esse auditório cheio. Cumprimento também todas as integrantes da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Estou vendo aqui a nossa coordenadora, a Isabela, coordenadora da rede. Cumprimento também minha colega, Maria Cecília, da Defensoria Pública. E é muito importante que nós estejamos presentes. E é muito importante que, esse ano, o tema seja um pouco diferente do tema que a gente está acostumado a falar. A gente está acostumado a falar de violência de gênero, a gente está acostumado a falar de violência doméstica e familiar. Mas a gente precisa falar dos outros aspectos das mulheres. E esse título do Sempre Vivas deste ano eu achei incrível. Viver é mais que sobreviver. É uma frase tão simples, mas que significa tanta coisa, que representa tanta coisa. Quando a gente vai passando um dia após o outro, sem se dar conta de como que está sendo a nossa vida. Será que a gente está tendo saúde no nosso dia? Será que a gente está tendo saúde mental no nosso dia? Ou será que a gente está só repetindo rotinas e a vida vai passando e dali a pouco, o que representou a nossa vivência? A gente sofre violência a cada dia, sim, e isso continua sendo importante de se tocar. Na saúde, a gente sofre violência, como bem colocou a deputada Ana Paula. E quais são as mulheres que mais sofrem violência na saúde, ao serem atendidas num atendimento de saúde, né? São as interseccionalidades das mulheres. A gente sabe muito bem que são as mulheres negras, as mulheres periféricas, que são as que mais sofrem violência em todos os espaços. Então, falar da saúde dessas mulheres, de todas as mulheres, é muito importante. Então, eu estou aqui para aprender e fico muito feliz de ter participado dessa organização e vamos, então, ao nosso seminário. Muito obrigada. Com a palavra, para suas saudações, Excelentíssima Senhora, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, promotora de Justiça Patrícia Abicucchi, representando o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todas e todos. Eu cumprimento os integrantes dessa mesa de honra, na pessoa da primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Leninha,
Não posso deixar de dar um beijo carinhoso da deputada Ana Paula Siqueira, cumprimentar os integrantes da rede, a todos que nos acompanham aqui presencialmente, também pelas redes sociais. Bom, março é um mês importante para nós. Celebramos o Dia da Mulher e celebramos também o fato de estarmos juntas, de caminharmos para que a gente consiga assegurar efetivamente a igualdade e o respeito a todas as mulheres. Como foi dito, não é? Esse evento é um evento construído a muitas mãos. Eu não participei diretamente, mas Carol, minha assessora, esteve presente. Acho que o tema Viver é muito mais do que sobreviver maravilhoso. Tal como disse a doutora Samanta, estou aqui para aprender, mas eu gostaria de celebrar com vocês o que foi dito pelo nosso presidente, o aumento de 50% da bancada de mulheres da Assembleia Legislativa. A gente pode considerar que ainda é pouco, não é? Nós somos mais do que a metade da população e nós precisamos ocupar os espaços de poder. Mas é muito importante pensar que nós tivemos um aumento de 50% da bancada de deputadas. Eu quero dar boas-vindas às novas deputadas, e tem aqui a deputada Maria Clara Marra, não é isso? Seja muito bem-vinda. As queridas Beatriz, Leninha e Ana Paula estão conosco nessa caminhada, felizmente continuam. É muito bom ter vocês nessa caminhada, e eu saúdo, então, as novas deputadas. Quero me colocar à inteira disposição quando falamos de violência, né, e já que esse é o meu tema, enfrentamento à violência doméstica e familiar, nós temos inúmeros índices para dizer, não é? Como disse a deputada Ana Paula, nós recebemos a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu quero me colocar, deputada Maria Clara e todas as demais, e toda a nossa sociedade, à disposição para esse debate permanente, dizer aonde estão as mulheres mineiras, mulheres e meninas mineiras que sofrem violência, aonde elas chegam no sistema de proteção e aonde elas não chegam. Falar de interseccionalidade, falar das mulheres rurais, das mulheres periféricas, das mulheres LGBT, das mulheres do campo, da floresta e das águas, lá do interior, que tanto precisa de voz e ainda não tem. Que a gente caminhe juntas sempre, aqui, nesse espaço tão qualificado, e que, de fato, eu tenho a alegria de integrar. Então, vamos juntas nesse processo de contínuo aprimoramento, de conhecermos as dificuldades e as realidades positivas na saúde e em todos os demais campos. Eu quero colocar o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, está aqui minha colega doutora Vanessa, à disposição de toda a sociedade e reiterar o meu compromisso em assegurar o direito a meninas e mulheres de Minas Gerais a uma vida livre da violência. Muitíssimo obrigada. Agora, com a palavra, a primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputada Leninha. Bom dia mais uma vez a todas que estão presentes aqui, os que nos acompanham pelas redes. Queria cumprimentar Então, em primeiro lugar, a gente está lembrando aqui que nós temos aqui presente a deputada Macaé, ligou justificando a ausência, que está em um outro evento fora, mas nós estamos aqui com a deputada Beatriz e a deputada Maria Clara, e, é lógico, o líder do nosso bloco, o deputado Ulisses. A gente, antes da minha fala, enquanto vice-presidenta, primeira vice-presidenta da Casa, a gente gostaria de passar a palavra às deputadas que estão aqui também para fazer a sua saudação. Então, talvez a deputada Beatriz Cerqueira, por favor. Bom dia
Nós vamos tentar de novo. Bom dia. Bom dia! Bom dia, porque a luta é fundamental, mas o afeto e a empatia fazem parte dessa luta, não é? É uma saudação a todas vocês que estão aqui fazendo a luta cotidiana para que nós tenhamos um mundo sem misoginia, sem feminicídio, sem violência política de gênero. É uma saudação à Assembleia Legislativa, na pessoa da nossa vice-presidenta da Casa e a nossa presidenta da Comissão de Mulheres da Casa. Porque ocupar os espaços com as nossas vozes, com os nossos corpos, com as nossas vidas, às vezes com os nossos gritos, com as nossas cores, com as nossas olheiras, com a nossa voz rouca, ocupar o espaço é fundamental. É fundamental para que nós tenhamos uma sociedade livre de todas essas violências que nós denunciamos cotidianamente. Ter a Ana Paula Siqueira nos presidindo na comissão, nesta comissão de defesa dos direitos da mulher, é uma grande conquista para todos nós, porque é uma sequência, uma continuidade de um trabalho, de uma construção junto às lideranças, às instituições, que isso é muito importante para nós. Então, ao iniciarmos esse Sempre Vivas, eu quero celebrar a reeleição da Ana Paula, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Eu quero celebrar também a eleição da primeira mulher na mesa diretora da Casa, como vice-presidenta. Isso foi uma conquista de todas nós. Quando uma mulher avança, todas nós avançamos. Como uma mulher é assassinada, como uma mulher é violentada, como quando uma mulher sofre violência política de gênero, isso atinge todas nós. Então, é sobre isso também. Então, celebrar a Leninha como nossa vice-presidenta, celebrar as mulheres que ocupam esse espaço, somos nós que protagonizamos a luta de enfrentamento às mineradoras. Observem. Se toda vez que tem um enfrentamento à mineradora, se não são as mulheres na linha de frente fazendo esse enfrentamento, em câmaras municipais e na Assembleia Legislativa. Observem como ocupamos espaços como as presidências das comissões desta Casa e como as comissões presididas por mulheres têm um destaque no trabalho cotidiano aqui desse parlamento. Observem se não são as mulheres protagonistas com maior número de projetos de lei, com maior número de proposições de comissões parlamentares de inquérito e da vida cotidiana do parlamento, porque nós cumprimos essa função cotidiana de trazer a nossa vida aqui para o parlamento. E eu desejo muito que a gente converse mais sobre viver, porque, de fato, nós estamos sobrevivendo. E nós, que somos mulheres na política, precisamos de uma grande rede que enfrente a violência política de gênero que nós estamos vivendo. Porque, se nós não enfrentarmos, não vai adiantar nada do que eu disse, não vai adiantar celebrar as nossas vereadoras no parlamento, aproveito e cumprimento todas as vereadoras que estão aqui, através da Stephanie, vereadora de Cataguases, e a Gilza, vereadora de Governador Valadares, que estão aqui conosco. Não vai adiantar a gente celebrar 15 mulheres no parlamento, porque, se para estarmos aqui faz parte do dia a dia nós vivermos com ameaças de morte, com violências políticas, vai nos restringindo, vai nos recuando, vai diminuindo a nossa atuação. É isso que nós vivemos. Então, nós precisamos de uma grande rede que faça esse enfrentamento à violência política de gênero. Que nós não tenhamos, como o ano passado, situações em que parlamentares que vivem violência política de gênero, quando a gente chega ao judiciário, essa violência política de gênero não é reconhecida como violência política de gênero, mas dito como algo individual. Não é individual. Não é individual. Toda ameaça que qualquer parlamentar vive não é uma questão individual. Então, celebremos esse nosso Sempre Vivas, mas também reafirmemos o nosso compromisso com cada luta necessária. Um forte abraço e contem com o nosso mandato como instrumento de luta da classe trabalhadora. Obrigada. Obrigada, deputada Beatriz. Nós vamos ouvir a deputada Maria Clara Marra. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês, em nome da nossa vice-presidenta. Gente, eu estou tendo dificuldade com esse negócio aqui. Pronto.
Em nome da nossa vice-presidenta, eu cumprimento a todas as mulheres aqui presentes. Eu reconheço o esforço de cada uma de estar aqui participando dessa discussão hoje. E peço licença para fazer a leitura de um poema para vocês, porque esse momento, para mim, ele é pessoalmente muito importante. No meu primeiro discurso na tribuna dessa casa, eu agradeci às parlamentares que aqui já estavam, porque elas deixaram claro que, para nós, enquanto candidatas, enquanto mulheres que queriam emancipar politicamente, isso seria possível, né? Nós seríamos passíveis dessa apreciação. Esse é um poema da Rupi Kaur, que é uma poeta contemporânea. A representatividade é vital. Sem ela, a borboleta, rodeada por um grupo de mariposas, incapaz de ver a si mesma, vai continuar tentando ser mariposa. E esse trabalho aqui dentro da própria Assembleia, ele é muito importante para que a gente tenha segurança de continuar rompendo e conquistando esses espaços. Nós somos a bancada feminina recordista. Agora há pouco a deputada Beatriz Cerqueira colocou, né, da importância das mulheres presidindo as nossas comissões. E nós ficamos encorajadas por esse movimento de saber que essa luta ela não se finda nas nossas assembleias. Elas começam nas câmaras municipais, passam pelas prefeituras, chegam nas assembleias. Hoje, no Brasil, nós temos 2 governadoras. Né? De todos os estados brasileiros, nós temos apenas 2 mulheres nessa posição. Na Câmara e no Senado, isso não é diferente. Então, nós precisamos nos conscientizar acerca dessa importância da representatividade, da conquista desse espaço. Que, afinal de contas, eu ouvi isso várias vezes, mas a gente não estava buscando fazer uma bancada feminina unicamente em função do gênero, mas a gente estava buscando dar espaço para mulheres que efetivamente viessem aqui e tivessem a coragem de defender políticas públicas. Porque a deputada Ana Paula muito bem colocou, e aproveitar deixa para parabenizá-la pela presidência da nossa comissão, muito bem colocou que, quando a gente pensa em políticas públicas com impacto na vida das mulheres, não são somente elas que são contempladas. São as mulheres, são as nossas meninas, são as nossas jovens, em sua pluralidade, e ouso dizer que é todo o núcleo familiar, que é a nossa primeira experiência na sociedade. E hoje o nosso papel é justamente ampliar isso, para que a gente não tenha isso restrito somente aos diálogos aqui. Eu me sinto privilegiada por estar participando aqui com vocês. Estou rodeada de mulheres que têm experiências, que têm local de fala para falar sobre esses abusos, para falar sobre os nossos desafios, sobre tudo aquilo que a gente precisa perseguir. Mas, muitas vezes, essa é uma pauta que não chega no interior. Eu sou uma deputada de Patrocínio, né, no interior de Minas, na região do Alto Paranaíba. E lá eu tenho contato com diversas nuances, com diversas demandas. Hoje, eu mesma fui surpreendida por uma mensagem que recebi no WhatsApp de uma mãe em uma das 40 comunidades rurais em Patrocínio, buscando uma forma de ver o seu filho acolhido pelo poder público, no sentido de uma atuação prestacional, no sentido de uma escola, de uma creche, sem falar também das dificuldades que o meio rural encontra nas políticas públicas voltadas para a saúde, não só da criança, mas também das mães. E essa mãe desesperada, porque ela estava voltando a trabalhar. Nós somos, Patrocínio é a capital do café, é a maior produtora de café. Então, nós temos muitas trabalhadoras rurais. E essas mães, muitas vezes, não têm o conforto de poder escolher abdicar desse posicionamento dentro deste mercado e não têm a segurança, por outro lado, de deixar os filhos amparados dentro de casa. E a mensagem que eu recebi era uma mensagem muito simples. Era o seguinte: Maria Clara, nós precisamos de alguém para olhar os nossos filhos, porque são as crianças cuidando das crianças enquanto nós estamos na lavoura. E aqui, esse debate, ele precisa abrir alas para que a gente leve essa reflexão, para que a gente medite sobre isso, também nas entrelinhas, nas vicissitudes do interior do nosso Estado, que é, muitas vezes, aonde não chega. Muitas vezes, essas mulheres não percebem que isso é uma forma de violência estruturada.
Então, a nossa função aqui, ela é de trazer mais do que essa representatividade, que é, sim, vital, mas de saber acolher cada uma dessas pessoas em suas necessidades diferenciadas. Gostaria de trazer aqui, por fim, uma complementação que me trouxe muita alegria e eu fiquei meditando nesse tema proposto, que foi o tema da ONU, proposto para o Dia Internacional da Mulher. O tema é abraçar a equidade. Nós estamos aqui na presença de doutoras, né, de promotoras, de pessoas que sabem que nos é constitucionalmente assegurado, em cláusula pétrea, a igualdade. Mas a equidade, ela diz ainda mais. Ela diz sobre reconhecer essa diversidade de necessidades, para que a gente consiga alcançar patamares de desenvolvimento que possam contemplar todos aqueles, a mulher que está na capital, o homem que está na capital, mas a mulher que está no interior, que tem a dificuldade de se posicionar, inclusive, dentro do mercado de trabalho, com a segurança de ver a sua família acolhida. Então, essa discussão ela é muito importante. Esse dia de hoje ele é especial para nós porque ele amplia o debate. E ele eu me coloco nessa posição de escuta, venho aqui com a humildade de aprender, de escutar de cada uma de vocês, de me unir às experiências das minhas colegas parlamentares, dos meus colegas parlamentares, e trazer à luz essas demandas específicas, né, que muitas vezes são invisíveis aos olhos de quem está aqui no privilégio de estar no parlamento. Então, eu proponho que a gente estenda sempre esse debate. Gostaria de parabenizar a Ana Paula. Foi o que eu disse a ela na primeira reunião preparatória do Sempre Vivas, da minha honra de poder fazer parte disso. E a minha ideia é justamente replicar esse ciclo de debates no interior. Nós já estamos montando uma forma de levar essas audiências para que a pessoa que hoje me chamou pelo WhatsApp tenha segurança de me encontrar lá na minha cidade, lá na minha região, no Alto Paranaíba, em Patrocínio, Monte Carmelo, Serra do Salitre, que esse debate não se permeie somente pelos corredores da Assembleia, somente nesse mês de março. Acho que é muito plural essa discussão nossa, e fico honrada pela possibilidade de aqui estar com vocês. Fazendo um adendo, agora, realmente, para finalizar, gostaria de agradecer ao Ulisses pela presença. Eu acho muito importante nós sabermos da posição dos homens nessa luta também. Muitas vezes, este é um evento estigmatizado. Hoje, na própria Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, dentro da casa, nós não temos integrantes homens. E eu acho que isso é sintomático de que essa discussão também precisa chegar às rodas que estão cingidas somente ao público masculino. Eu falo isso, sempre falei, eu tenho 24 anos, eu sempre falei isso nas rodas com os meus amigos. Falei, eu preciso que vocês tenham coragem de nos defender quando nós também não estamos por perto. Porque se para nós, enquanto mulheres aqui nessa casa, estamos em posição de privilégio, estamos aqui com uma grande visibilidade, acompanhadas por pessoas, por um corpo técnico extremamente qualificado, capaz de promover eventos como estes, pelos quais eu parabenizo também a cada um de vocês, nossa equipe. Mas, se nós estamos neste local de fala, neste local de privilégio, e ainda vemos abusos acontecendo, inclusive, gostaria de colocar aqui um projeto que foi recentemente protocolado por nós, um projeto de enfrentamento e combate à violência política. Se nós, mulheres na política, enfrentamos isso com todas as câmeras voltadas para nós, o que não enfrenta uma mulher no interior de Minas Gerais, uma mulher em uma cidade que não tenha assistência, que muitas vezes não tem sequer uma delegacia para fazer denúncias. Então, assim, soube de várias parlamentares que fizeram campanhas com dificuldade, sob ameaça. Aqui dentro da casa, a gente vê sutilezas, né, nas próprias deliberações em que são decididos e planejadas atitudes que impactam diretamente nosso mandato. Às vezes, a gente se vê excluída disso enquanto parlamentar. Imagina, então, as nossas mulheres que estão afastadas deste cenário. Eu acho que são as vozes delas que nós precisamos ecoar aqui. Por fim, gostaria de falar sobre essa bancada. É a bancada feminina recordista
em 20 anos, nós conseguimos chegar a menos de 20% de representatividade aqui dentro da Assembleia, considerando também o que a Beatriz colocou, a deputada, que nós somos mais da metade do eleitorado. Ainda existe um trabalho muito grande a ser feito, e essa bancada, o que me deixa tão entusiasmada em estar aqui neste momento histórico, é saber que nós somos plurais, em ideologia, em localização, né? Nós temos pautas temáticas, pautas regionais. Acredito que nós estamos a caminho de conseguir finalmente trazer essa representatividade, porque essa é uma questão, a saúde da mulher, políticas públicas direcionadas para as nossas mulheres são questões apartidárias. São questões que envolvem cada uma de nós, independentemente das nossas ideologias. Gostaria de fazer uma adenda aqui, cumprimentar a nossa deputada Andréia e parabenizá-la também pelo trabalho conduzido à frente da Casa na última legislatura e dizer que eu venho para somar, me colocar à disposição para que a gente consiga dialogar e identificar aquilo que mais sangra no nosso Estado. Por fim, eu até hesitei, mas estava um pouco desconfortável sobre uma situação que aconteceu no nosso país, né? Eu acabei de falar aqui sobre a violência política, mas nós temos promotoras, nós temos representantes da OAB, e eu não sei se vocês acompanharam o noticiário nas últimas horas. Nós tivemos uma vereadora, Iana, a quem eu queria aqui manifestar a minha solidariedade, o meu sinal de respeito à família. A indicação, né, ao que tudo indica, é que ela tenha sido vítima de feminicídio. Então, isso reitera o que eu acabei de colocar aqui, que mulheres em posição de visibilidade ainda estão ameaçadas. Então, isso me preocupa ainda mais, porque nós temos muitas mulheres que ainda são invisíveis para o poder público, para a sociedade. Então, é isso. E aqui eu finalizo, e contem comigo, contem com o meu mandato, para que nós possamos nos unir, para que casos como esse sejam combatidos, para que a gente entenda que isso não é uma questão que se cinge somente à pauta das mulheres, mas a toda a nossa sociedade, ao nosso país. E, ao que diz o tema da ONU sobre a busca pela equidade, mundialmente, este é um problema. Então, para mim, é uma honra fazer parte dessa discussão. Obrigada. Gostaríamos de convidar para compor a mesa Maria Isabel Ramos, membro do Conselho da União Brasileira de Mulheres de Minas Gerais, representando a comissão organizadora do evento. Com a palavra agora para suas saudações, Excelentíssima Senhora, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputada Bela Gonçalves. Bom dia a todas. Bom dia. E que todas as pessoas se sintam contempladas no bom dia a todas. Queria saudar toda essa mesa aqui e todos os deputados e deputadas, no nome da presidenta da Comissão de Mulheres, que foi uma das organizadoras desse evento, minha companheira Ana Paula Siqueira, e também a nossa vice-presidenta da Assembleia, Leninha. E aí, no nome dela, saudo aí a todas as mulheres presentes na mesa. E também contar aqui com a presença ilustríssima de grandes defensoras do direito das mulheres, a promotora Patrícia Rubicuc e também a defensora pública Samanta Vilarinho. É sempre um prazer enorme estar com vocês aqui. Bom, eu queria saudar muito a escolha pelo tema de tratar o adoecimento e a saúde das mulheres nesse ano, que é o ano em que a gente finalmente consegue respirar um pouco o ar de ver a pandemia que se alastrou nos últimos anos no Brasil,
a pandemia do vírus, mas também a pandemia do negacionismo, que nega a ciência, que nega direitos às mulheres, ser superada. Acho que é muito importante hoje a gente ter um parlamento em Minas Gerais com um número recorde de parlamentares mulheres. Mas acho que também, para nós, o desafio vai ser muito grande, porque Minas Gerais foi o estado que mais registrou casos de feminicídio no ano passado. Casos de feminicídio, morte de mulheres por serem mulheres, mais uma vez despontando no nosso estado, nos envergonhando, né? Eu acho que a toda Minas Gerais e entristecendo muito a nossa população, porque não há nada tão cruel como o assassinato de mulheres por serem mulheres e todas as violências que precedem esse evento extremo, né? Que é o feminicídio. E acho que a gente tem que se perguntar um pouco por que Minas Gerais. Por que Minas Gerais registrou índices tão altos de feminicídio? Eu acho que nós temos um dever aqui de olhar com um olhar rigoroso de fiscalização para as políticas públicas do Estado, para pensar em que condições hoje têm vivido as mulheres em Minas Gerais. Que condições as redes de proteção, que articulam sociedade civil, mas também o Estado, têm se articulado de verdade para que as mulheres consigam romper o ciclo de violência com apoio estatal, apoio da sociedade civil, apoio do movimento. Porque ninguém consegue romper um ciclo tão violento desse sem apoio e sem também a participação do Estado. E acho que isso tem que ser registrado aqui. E quando a gente fala do adoecimento de mulheres, ou da morte das mulheres por serem mulheres, do feminicídio, e da saúde das mulheres, a gente não pode olhar de forma indistinta para essas mulheres. Vamos aqui ressaltar como que a população de mulheres travestis e transexuais, e aqui eu saldo a nossa querida companheira Lorena, que está aqui presente também, né? Mas como que a população de mulheres travestis e transexuais, mulheres lésbicas, mulheres negras e mulheres indígenas tem tido ainda mais dificuldade de acessar tanto as redes de proteção quanto as políticas públicas de garantia de água, de moradia, de saúde, né? E assim, a gente vive hoje num país, né, em que 11,6 milhões de pessoas vivem em casas superlotadas, o que afeta diretamente as mulheres. 74 mil milhões vivem sem rede de esgoto. 5,8 milhões de famílias não têm banheiro em casa. Então, o adoecimento das mulheres e a afetação, né, da saúde das mulheres tem também a ver com as múltiplas exclusões e com o racismo estrutural que faz com que várias dessas mulheres vivam ou em áreas afetadas por mineradoras, que é uma questão que nós tocamos muito aqui, né, Bia? Ou em áreas de risco, ou em situações de moradia precária. E aí é importante dizer que a maioria dessas mulheres são mulheres negras e mulheres indígenas. A Covid, né, ela foi um retrato da desigualdade no Brasil. Quando a gente percebe que, ao longo da pandemia, a Covid, entre a população negra e indígena, ela cresceu 108% a mais do que entre a população branca. Se isso nos diz sobre um dado epidemiológico que diz respeito à condição da moradia, condição de acesso a saneamento, condição de se isolar ou não, a gente está falando também de algo muito mais estrutural sobre a saúde e a vida das mulheres. Então, eu sinto que o desafio nosso aqui no Parlamento Mineiro, enquanto a maior bancada de mulheres, é muito grande. É um desafio de enfrentar as desigualdades que existem entre nós, enquanto mulheres, enfrentar o Estado no desmonte das políticas públicas de enfrentamento às causas de enfermidade que nos tiram a vida. E aí, gente, né, vou só trazer mais um dado. Câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres em todo o mundo. No Brasil, são 18 mil mulheres, todos os anos,
que perdem as suas vidas pelo câncer de mama. E o governo federal fez um corte de 45% na previsão para esse ano de exames para prevenção, tratamento e diagnóstico do câncer de mama. Então, se a gente tem a saúde das mulheres precarizada, é em função dessas políticas públicas que também têm sido precarizadas. E, aqui na Assembleia Legislativa, o nosso desafio vai ser olhar para cada uma dessas políticas públicas e buscar formas de valorização delas no orçamento, forma de valorização delas na sua visibilidade e na sua capacidade de articulação de redes. Contem com o nosso mandato, estamos chegando aí a nossa mandata feminista com tudo para ocupar também a Assembleia de Minas Gerais e lutar pela saúde das mulheres, lutar pela vida das mulheres. Parabéns aí pelo painel e vamos em frente. Presidenta, pela ordem. Claro. Gente, eu quero quebrar aqui mais um protocolo, presidenta, porque esse é um trabalho extremamente importante, como é de conhecimento público, eu levo muito a sério tudo que está sendo dito aqui, né? E certamente esse nosso Sempre Viva vai nortear ainda mais o trabalho da nossa comissão. Mas eu queria convidar, presidenta, as representantes da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos do Rompimento da Barragem do Córrego do Feijão, representantes da Avabrum, Regina e Jacira. Elas estão presentes aqui conosco e vou pedir a elas que possam instalar aqui na frente da nossa bancada a foto das 60 mulheres mortas, vítimas do crime da Vale, do rompimento da Vale. São mulheres pelas quais nós devemos lutar todos os dias. Elas perderam a vida num processo cruel, egoísta, de centralização do poder econômico. Então, enquanto elas vão instalando, né, as fotografias, nós podemos continuar aqui a fala, até por causa do horário, né, da mesa aqui. A presidenta já está me chamando a atenção aqui, mas é muito importante porque a gente precisa ver, né? Então, elas vão instalar, logo após a instalação, convidar para que elas possam tomar assento aqui conosco à mesa. Muito obrigada, presidenta. Com a palavra agora. Só a equipe aqui, acho que a gente gostaria que colocassem também, são várias, né? Mas se colocassem também aqui embaixo, para que elas possam sempre sair conosco aqui nas fotografias. Por favor. Vão organizando aí com jeitinho, a equipe da Casa do Mandato puder ajudar para ser mais célere o processo. Enquanto isso, seguimos aqui aos pronunciamentos. Presidenta, obrigada. Com a palavra agora para suas saudações, Excelentíssima Senhora, Presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputada Andréia de Jesus. Bom dia. Bom dia a todas, guerreiras, lutadoras, mulheres que estão aqui presentes, mas também quero cumprimentar as mulheres que estão acompanhando pela TV Assembleia, que estão acompanhando pelas redes sociais. Cumprimento aqui com muito orgulho, hoje, vice-presidenta dessa casa, deputada Leninha. É uma conquista de uma nação inteira ter uma mulher negra à frente desse legislativo, ainda muito conservador. Cumprimento as minhas colegas que aqui estão presentes, a presidenta da Comissão de Defesa do Direito das Mulheres, que também, nesse momento, é responsável pelo evento Sempre Viva aqui na casa, e cumprimentar o líder do bloco, Ulisses, que está aqui. Em nome dele, cumprimento os demais deputados da casa. Antes, quero registrar aqui a minha solidariedade à deputada federal Célia Chacriabá, que, nesse final de semana, vivenciou, mais uma vez, um caso de violência política de gênero e raça, que é algo que a gente vem debatendo muito desde que a gente assumiu, que é o racismo que ela sofreu na cidade de Ouro Preto, algo que é parte do nosso cotidiano, mas a gente jamais vai naturalizar nenhuma violência. Por isso, quero ser solidária e colocar essa casa
à disposição desse enfrentamento dessas violências e dizer da importância de, mais uma vez, estarmos aqui reunidas para pautar essa casa, da importância de superar o racismo e a violência que as mulheres sofrem nesse Estado. Os números que assustam o Estado de Minas Gerais têm cor, têm gênero, a letalidade no sistema de segurança, a letalidade dentro do sistema de saúde, a letalidade entre as mulheres que ainda passam fome, que não têm direito, tem cor. Isso é importante, antes de tudo, de fazer o debate, dizer que, desde a abolição da escravatura, a gente ainda é tratada como não humanas. E é isso que tem marcado o nosso trabalho aqui na Assembleia. Sofrer violência política, desde a morte de Marielle Franco, tem sido uma pauta ainda escanteada, até que descubra quem mandou matar, porque quem mandou matar Marielle está disposta a matar qualquer uma das mulheres que assuma o poder. Nós temos essa pauta, mas eu me inscrevi para falar muita coisa, mas eu acho que é importante fechar o evento trazendo ações positivas que têm aparecido, inclusive nessa casa. Nessa casa tem um coletivo de mulheres, e elas fizeram uma pesquisa para saber como estava a relação de trabalho entre as mulheres terceirizadas dessa casa. Eu acho que é um momento, presidenta Ana Paula, da gente cobrar das autoridades aqui dessa casa que mude a realidade em que as mulheres terceirizadas estão vivendo aqui. Elas conseguiram demonstrar nessa pesquisa o quanto a desigualdade está presente em todos os ambientes, e nessa casa não é diferente, mas a gente tem feito esforço para mudar isso. Algo que eu acho também que é extremamente importante da gente trazer aqui é que, embora tenha havido concurso público recentemente aqui na Assembleia, infelizmente, nós não avançamos com as cotas, e o pior de tudo, a Polícia Legislativa ela reproduz a mesma lógica do Estatuto da Polícia Militar e da Civil, aonde o número de mulheres inscritas nesse concurso, deputado Ulisses, é menor do que o dos homens. Existe uma diferença, uma desigualdade, e que a gente precisa discutir. Então, eu sempre vivo atrás os debates da sociedade civil aqui para dentro, mas tem debates internos que a gente precisa assumir, e eu acho que esse é o momento da gente trazer isso à tona. Ainda há desigualdade no tratamento das mulheres, até mesmo no serviço público, onde a gente é pautado pelos direitos humanos, pelos princípios constitucionais. É nessa entoada que a gente precisa avançar em mudança de legislatura, mas também de compromissos internos. E, para finalizar, muito me preocupa, porque a gente, algumas falas trouxeram o desgaste que foi o governo Bolsonaro ao atacar políticas, atacar as mulheres verbalmente, mas aqui no Estado não é diferente. O governador Zema é inimigo das mulheres, é inimigo dos servidores públicos, e, nos últimos anos, a gente tem acompanhado que não há execução das políticas públicas no Estado. Mesmo o recurso que é repassado para o governo do Estado, para as políticas das mulheres, o governo não executa. Não executa. O exemplo é o ônibus Lilás, que foi reformado graças a emendas parlamentares, porque não tinha orçamento carimbado para a política para as mulheres, e o governo não colocou o ônibus na rua, não colocou o ônibus para contribuir para as mulheres que não estão aqui na capital. Nós estamos falando de um Estado com 853 municípios. Então, a negligência, esse número alto de feminicídio no Estado, tem nome o responsável direto por isso, que é o governador Zema, que negligencia todas as políticas para as mulheres. A política para as mulheres não é uma luta individual, é uma luta coletiva, e a gente aprendeu a fazer isso nas ruas. Agora, nós precisamos cobrar que o Estado assuma a responsabilidade para ampliar as delegacias, ampliar os CRAS, os CREAS, garantir que tenha CRAS itinerante para chegar nas pescadoras, para chegar nos fazendeiros, no norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, Mucuri. Quem está lá de perto vê que, às vezes, tem ações individuais da prefeitura, mas o governo do Estado nega direito para as mulheres. O que o governo do Estado está fazendo é mandando matar, quando ele não age, quando deveria agir.
Eu pergunto à presidência da Casa se a presidenta da Comissão de Defesa das Mulheres, se o Estado está aqui presente, né? Eu senti falta do registro da SEDESE nesse evento, e é importantíssimo que ela esteja para dizer qual serão os rumos, agora que o governo foi reeleito, em relação a esses números que nós estamos trazendo. Nós estamos no Legislativo, vamos cobrar. Fizemos, acho que na última legislação foi que teve mais leis aprovadas nessa casa, mas precisa do compromisso do governo do Estado em assumir. Se ele não assume, ele está dando o aval para matar ou para manter as mulheres em situação de fome, de opressão, de falta de emprego. Ainda o analfabetismo está presente entre a gente. Esse é o meu recado, obrigada, e me coloco à disposição no enfrentamento àqueles que querem nos matar. Deputada Andréia, respondendo aqui a pergunta, não temos, como infelizmente de costume do governo do Estado de Minas Gerais, representação aqui conosco nesse momento. Temos uma representante da Secretaria de Saúde, está aqui, quem é? Está aqui, né, representante da Secretaria de Saúde. Todas as secretarias do Estado, especialmente a SEDES, foi convidada e não respondeu ao nosso convite. Aproveitar para convidar as representantes aqui da Avabrum para tomar assento conosco à mesa. Com a palavra agora, para as suas saudações, excelentíssimo senhor líder do Bloco Democracia e Luta, deputado Ulisses Gomes. Bom dia a todas. Fazer igual a Bia, né? Tentar de novo. Bom dia, gente. Bom dia. A presidenta depois serviu um cafezinho lá, viu, presidente? Mas dá um bom dia a cada companheiro aqui que compartilha conosco desse momento tão especial que a Assembleia, mais uma vez, se inicia esse debate tão fundamental nos dias de hoje. Cumprimentar a nossa presidenta da mesa, como também presidente e presidenta da Comissão de Mulheres, querida companheira Ana Paula, a nossa vice-presidenta Leninha, cumprimentando assim todas as deputadas e deputados presentes. Falando um pouco da representatividade, acho que essa mesa aqui, obviamente, eu estava comparando um pouquinho, Leninha. A Leninha compõe uma vaga na mesa diretora da Assembleia de 7 membros. Então, é uma mulher no meio de outros 6 homens. Viu, Leninha? Você fica bem lá e eu estou aqui sozinho no meio de 11 mulheres, não é isso? Ou 10? Estou bem representando. Mas se tem uma coisa que eu queria compartilhar pessoalmente nessa lógica de representatividade, a lógica do conceito e o que vai mudando na sociedade, eu queria trazer uma experiência muito particular que eu vivi esses dias. Eu tenho um casal de filhos, o João, de 12 anos, e a Mariana, de 9. O João, por, enfim, perfil, ele não gosta nem um pouco de participar de política, não sei, eu acho que as disputas ele foi criando uma resistência muito grande, a ponto de ele não gosta nem de adesivar, não gosta de nada. Nem na minha eleição você não consegue adesivá-lo. Mas a gente sempre encontra uma pessoa e as pessoas sempre comentam: ah, seu filho parece muito, seu filho vai ser deputado, vai seguir na política. Eu brinco que se depender de mim, ele não mexe com isso. Mas ele não gosta. Aí, nisso, a Mariana, de 9, falou assim: ah, quem sabe? Aí ele vira: que isso, Mariana? E ela chama ele de irmão. Qual o problema, irmão? Mulher pode estar onde ela quiser. Então, e obviamente essa pode ser um chavão, pode ser uma marca, mas é algo que, aos 9 anos de idade, ela captou em algum lugar. Porque a gente fala, porque a gente participa, porque ela ouviu. Isso não deixa de ser uma mudança na sociedade. E, sem dúvida nenhuma, tem a ver, na minha opinião, aqui, ao discutir a representatividade na Assembleia Legislativa, porque não é pouca coisa, pode ser pouco no quantitativo da sua totalidade, em 77 deputados, mas todas aqui, e assim como o presidente da Assembleia também afirmou, é a maior representatividade que já tivemos. Ele é fruto, e esta conquista é fruto exatamente de uma grande luta que não pode parar, que o Sempre Vivas vai fortalecer, que o mandato de cada uma
que aqui já passou, que aqui está ou que está chegando, vai ajudar a fortalecer e aumentar essa representatividade. Hoje são 15 fazendo história em 77. Me permita falar aqui do nosso bloco de 20 deputados de oposição. Nós temos 7 mulheres. Nós temos hoje, nós presidimos 7 comissões do nosso bloco, dos quais 3 são mulheres, quase a metade nós indicamos mulheres. Está aqui a Ana Paula, presidenta da Comissão de Mulheres. Está aqui a companheira Andréia, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, junto com a Bela, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Estava até então a companheira Bia, presidenta, mais uma vez, da Comissão de Mulheres, dos quais nós temos 3 vagas na comissão, as 3 mulheres, a vice Macaé e mais a Lohana. Aqui do meu lado, não compõe o nosso bloco, mas com todo entusiasmo e energia da juventude, a querida Maria Clara, vice-presidente da Comissão de Transporte. Então, a representação ela não é só quantitativa, ela é muito qualitativa, com uma qualidade de liderança muito grande, que se expressa não só nas comissões de luta, temática, do interesse, obviamente, da bandeira de cada mandato, de cada deputada, mas também na mesa diretora, do qual o nosso bloco tem 2 vagas e 50%. Então, nós não somos 1 em 7. No que compreende a nossa representação de oposição, nós indicamos uma mulher que hoje é a primeira mulher negra vice-presidente da Assembleia. Então, eu quero parabenizar e agradecer a oportunidade a cada uma aqui presente, porque é, sem dúvida nenhuma, uma conquista muito grande a ser reafirmada a todo momento. Uma comissão muito importante, do qual teve uma disputa muito grande da casa, que é a Comissão de Meio Ambiente. Nós temos uma vaga só. Nós indicamos uma mulher, a companheira Bela. Então, eu queria dar o exemplo do nosso bloco, da nossa busca de reconhecimento, valorização do espaço legítimo que cada uma conquistou. Não é um favor. Pode ser visto como um dever nosso. Mas, mais do que tudo isso, é uma conquista que deve ser valorizada e muito valorizada. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe um dado do ano passado que é muito forte, que a cada minuto, 35 mulheres são agredidas no país. A nossa Secretaria de Segurança Pública traz um dado agravante, que a cada 2 dias, uma mulher é morta em Minas Gerais pelo atual ou ex-companheiro. Então, dados que cada um aqui está compartilhando, que mostram que a situação ainda é grave. Eu anotei aqui, porque o nome, para mim, foi novo. Ontem, no Fantástico, tem um negócio lá que... uma denúncia de uma página de um cara que inventou um termo lá, negócio de machosfera. Como é que é? Esse negócio... Esse é o que? O nome do rapaz? Ah, não, mas é o termo lá, um negócio de machosfera, não é isso? Não, eu particularmente nunca ouvi esse negócio. Não tem vergonha de dizer, não ouvi ontem. Mas é vergonhoso. A gente vê, obviamente, os dados gravíssimos, né, da questão de gênero, do racismo, da perseguição contra as mulheres. Ao mesmo tempo, vê a luta e a crescente representação que nós estamos aqui compartilhando, mas ainda vê situações como essa. Alguém que tem mais de 300 mil seguidores dando curso para orientar homens nesse contexto machista, que ainda é vivo e crescente na sociedade. O que traz para nós, não só como homens, mas toda a sociedade, aí também não é só mulher, é toda a sociedade, o desafio da gente buscar aumentar cada vez mais a nossa luta contra esse tipo de preconceito, de perseguição e de machismo. Então, parabéns a cada um e a cada uma. Sintam-se, obviamente, muito bem representadas aqui, eu não tenho dúvida que estão sentindo e compartilhando, mas, da minha parte, eu compartilho a alegria de conviver, compartilhar e dividir essa luta com cada uma e cada uma. Conte com o nosso bloco, com o nosso mandato e com o nosso respeito e luta a cada dia, cada uma. Parabéns e obrigado. Sucesso mais uma vez.
Queremos registrar a presença da senhora, coordenadora de Políticas Penais de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Fabiana Dias. E agora, com a palavra, para suas saudações, Maria Isabel Ramos, membro do Conselho da União Brasileira de Mulheres de Minas Gerais, representando a comissão organizadora do evento. Bom dia a todas as pessoas presentes. Gente, eu começo registrando a minha alegria pelo resultado de muita luta, e eu me incluo nessa luta, da Leninha, deputada Leninha, ocupar a primeira vice-presidente na mesa da Assembleia. Por que eu registro isso como fato determinante para a nossa alegria de hoje? Porque esse é um trajeto de muitos anos, de muita luta. E, sem dúvida, o papel desse comitê aqui dentro da Assembleia, não só pela competência da deputada Leninha, mas também esse papel desse comitê aqui dentro da criação do Sempre Vivas, com a querida Marília Campos, quando era deputada, determinou essa exigência política da presença da mulher dentro da mesa diretora. Então, eu saúdo, deputada Leninha, como uma força. Para mim, eu fico muito alegre mesmo com essa conquista. Acho que isso aí foi um grande ganho, um grande passo que nós demos. Outro registro que eu faço de muita alegria é pela presença desse público aqui, porque essas não são mulheres e homens comuns. Elas trazem em cada uma a força de uma luta específica. Claro que nós estamos aqui com essa marca terrível da violência contra a mulher. Mas quando me anima muito, quando a fala de uma deputada de 24 anos, uma menina, né, Maria Clara, registra a preocupação com a situação das mulheres que trabalham na cultura do café de patrocínio, que não tem lugar onde deixar os filhos para trabalhar. Mas essa, infelizmente, não é uma realidade apenas de patrocínio, né? Pensemos Belo Horizonte, mas pensemos também o Estado, né, de Minas. Então, não estar aqui presente a SEDESE me remonta também à lembrança de que, na SEDESE, está o Conselho Estadual da Mulher, fundado em 1983, e que foi desativado. E sabe por quê? Eu já falei isso aqui no microfone, numa outra reunião. Porque 3 efetivas da diretoria se licenciaram para serem candidatas. E, quando elas voltaram para o cargo, elas foram exoneradas. Então, é um momento, e todo momento público onde os registros ficarão, é momento da gente cobrar essa volta de um conselho pleno, um Conselho Estadual da Mulher pleno, que pense soluções e políticas públicas para esse mundo que é Minas Gerais, 853 municípios. Mas também fico alegre porque a filhinha do deputado Ulisses respondeu aos 9 anos de idade: mulher pode o que ela quiser. Então, 9 anos, uma menina já pensando grande, anima muito a gente. Quero realçar também
uma das angústias que eu tenho e que a deputada Bela Gonçalves registrou aqui, que foi um número absurdo, eu até queria ver com vocês, se é esse número mesmo, e em que total que é esse, de 74 milhões sem saneamento básico. Como pensar saúde sem saneamento básico? Não tem jeito. Você vai ali, toma vacina, mas tem um córrego aqui que passa cheio de miséria. Como pensar saúde com fome? Então, gente, são muitos os apelos que nós aqui temos para resolver, mas que encontramos agora um reforço aqui na Assembleia Legislativa de Minas, com deputadas potentes, sabedoras do que é a realidade da mulher mineira. Então, eu saio desse 8 de março com muita esperança e com muita alegria pelo registro dessa reunião. Muito obrigada. Agora, um recado é que este ano o podcast Politiza, da Rádio Assembleia, realizou novamente uma edição especial para o mês do Dia Internacional da Mulher, abordando o impacto da sobrecarga do trabalho doméstico na vida e futuro da população feminina. Em entrevista com Nícia Reis, doutora em Sociologia e professora da Fundação João Pinheiro. Ouça no portal da Assembleia ou nas plataformas de streaming de áudio a edição número 51 do Politiza, com o tema Sempre Vivas 2023, sobrecarga de trabalho, um peso feminino. Bom, e agora a Assembleia Legislativa manifesta seus agradecimentos. Assim, com a palavra agora, a deputada Leninha. Nós estamos aqui fazendo as acomodações, como diz a Ana Paula, mas não dá para convidar as meninas da Avabrum e não dá, né, fala. Então, a gente convida a Regina, desculpe aí o cerimonial, nós vamos dar a fala para a Maria Regina, da Avabrum, que veio aqui colar as fotos também, né, e representando as mulheres de Brumadinho, não só as que foram sugadas pela lama e levadas, mas as mulheres que permanecem em Brumadinho. Bom dia a todos. Eu cumprimento essa mesa, muito orgulhosa, né, de ver tantas mulheres tão capacitadas e tão entendedoras do que nós, mulheres, estamos sofrendo, né? Eu sou representante, faço parte da diretoria da Avabrum, Associação dos Familiares das Vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho. Acho que o crime mais bárbaro que todos nós já ouvimos falar. Esse crime levou 60 mulheres. Mulheres que estavam nos seus locais de trabalho, no horário do almoço, mulheres que estavam na comunidade, mulheres que estavam em suas casas e que foram brutalmente assassinadas pela empresa Vale. Todas essas mulheres que estão aqui, incluindo a minha filha, Priscila Ellen, de 29 anos, que também foi levada naquele dia, também foi assassinada naquele dia. Muito se falou do adoecimento das mulheres, né? Nós, mulheres de Brumadinho, principalmente as mulheres atingidas por esse crime, que somos mães, irmãs, esposas, todas, temos um adoecimento constante, desde aquele 25 de janeiro de 2019, e que não é visto, e que não é entendido, porque nós temos que ser forte, temos que continuar lutando, porque nós lutamos por uma memória, para que ela não seja esquecida, para que aquele crime que aconteceu no dia 25 de 2019 permaneça vivo, para que o pedido de justiça seja constante. Porque a justiça que a gente quer é a prisão dos culpados, sim, porque eles sabiam que aquela barragem ia romper e eles optaram por deixar
todos os trabalhadores e a comunidade embaixo daquela barragem. E isso foi uma opção dos diretores da Vale, das pessoas, dos CPFs da Vale. Por isso, nós andamos dia e noite atrás dessa justiça. Mas a justiça também ela se faz na memória, para que esse crime não seja esquecido. Porque a nossa memória é que faz a luta constante. É lembrarmos sempre daquilo que aconteceu. E nós lutamos também para que as 3 pessoas, incluindo, vocês viram que tem um rapaz aí, ele faz parte dos 3 ainda não encontrados. E nós precisamos entregar essas 3 pessoas para os seus familiares, para que eles também tenham o direito de completar esse ciclo. Os nossos familiares, nós não enterramos todas essas mulheres como um enterro comum, que já é muito difícil, né? Uma pessoa que é assassinada, uma pessoa que é morta por uma doença. Mas nós enterramos no caixão fechado, sem direito à despedida, por 20, 40 minutos, no máximo, que nós ficamos. E, ao longo do tempo, nós fomos sabendo como nós tínhamos enterrado os nossos parentes, os nossos filhos e todas aquelas pessoas, destroçadas, aos pedaços. A minha filha me foi entregue sem a cabeça, sem a perna e sem um braço. O braço foi encontrado 1 ano depois, e eu fiz novamente o enterro. E essa justiça é constante por essa violência toda que eu acabei de relatar. Eu sou uma mulher, como muitas outras, que é o arrimo da família. Eu criei uma família com 5 filhos, sozinha, fiz com que eles estudassem para seguir um bom caminho, para ter um bom emprego. E o bom emprego que a gente tinha em Brumadinho era a empresa Vale. E ela optou por matar a minha filha e os outros 272 pessoas. Aqui tem mulheres que estavam grávidas, cujos filhos não tiveram direito de nascer e que não é reconhecido, né? E nós precisamos muito, nessa mesa aqui, de pessoas competentes, de pessoas sabedoras de toda a violência contra a mulher que se tem neste Brasil inteiro, né? E principalmente em Minas Gerais, pelos números. Nós precisamos que essa mesa nos ajude. Aqui estão 60 mulheres que foram dizimadas, destroçadas. Essas mulheres eram mães, eram esposas e eram filhas, como a minha Priscila. Eu tive um relato há poucos dias atrás de um rapaz que estava conversando com a esposa no momento. E ela acabou de almoçar e ligou para ele. E, na conversa deles, ela disse, nossa, tem um barulho estranho, uma coisa estranha acontecendo, porque está um barulho muito estranho aqui. Parece que tem árvores quebrando. E, de repente, ela gritou, Deus, tenha misericórdia de mim. Ela estava conversando com o marido quando a barragem levou ela. E essa pessoa, ela não foi encontrada até hoje. É uma das 3 pessoas que não foram encontradas. Por isso, pelo adoecimento das famílias que estão em Brumadinho, das mães, das irmãs, porque a reparação, ela não é só uma coisa naquele lugar. Ela é várias coisas. Ela tem que ser reparada às pessoas que estão adoecendo, os pais que já morreram, em decorrência desse crime. Nós tivemos, no dia 25 de novembro, um pai que infartou às 7 horas da manhã,
porque, desde o rompimento da barragem, assim como ele fez a vida inteira, ele esperava seu filho passar para ir trabalhar. E, no dia 25 de novembro, ele infartou no portão de casa. A nossa realidade, quando muitos de vocês já devem ter escutado, que a Vale está reparando, que a Vale está pagando. Isso não é verdade. Isso não acontece de forma justa com as pessoas que perderam familiares. A Vale, ela assassinou e ela continua sendo protagonista de tudo. Ela continua ditando as regras de tudo. Como a deputada Beatriz Cirqueira falou, nossa companheira de luta, a nossa luta contra essa mineração predatória, ela tem que ser constante o tempo todo, porque o dinheiro tem falado mais alto. Em vários lugares, nós não podemos chegar e falar, porque a Vale está ali e ela manda, e ela comanda, e ela continua protagonizando. Nós somos muito pequenos perante a quantidade de dinheiro que essa empresa tem. São 60 mulheres que deixaram as famílias para trás. Essa menina, que ainda não foi encontrada, ela deixou 2 filhos pequenos, que agora estão sendo cuidados pela família, né? Mas que sentem falta da mãe. Eu sinto falta da minha filha o tempo todo. A minha filha fez aniversário anteontem. Seria 34 anos. Uma jovem alegre, que adorava comemorar, que adorava os amigos, e que foi moída, minerada, naquele dia 25. Então, é muito importante que a gente tenha fala aqui também nesse lugar. Que a gente venha contar para vocês o que nós passamos, o que nossa família passa lá em Brumadinho. E mostrar para vocês todas essas mulheres. Nós temos a doutora Cirlei, que foi morta dentro da casa dela porque ela voltou para buscar o cachorro. Nós temos a dona da pousada. Nós temos a Camila Taliberti, que veio de fora do país para fazer uma visita ao Inhotim. Estava grávida e foi morta também. Então, a violência dentro do local de trabalho, né, ela precisa ser olhada também. E a violência contra essas mulheres que morreram, que foram dizimadas, que foram moídas, que foram entregues às famílias aos pedaços. Essa violência também precisa ser vista. E nós contamos muito com a ajuda de vocês. Nós, a Vabrum, nós, sociedade atingida de Brumadinho, nós contamos muito com a ajuda dessa mesa, de todas vocês, pela justiça. A justiça com a prisão dos culpados, sim, porque nós precisamos lutar para que isso aconteça, mas a justiça para que a memória não se apague, a justiça para o encontro dos 3 que ainda estão lá, e a justiça para que nós consigamos lutar também. Né? Porque esse adoecimento, muitas vezes, nós, pelas falas aqui, nós não entendemos que nós estamos doentes com essa situação toda. Porque nós precisamos levantar, nós precisamos estar nos lugares, nós precisamos falar do crime, nós precisamos falar como que os nossos foram encontrados. Né? E, muitas vezes, nós não percebemos o nosso adoecimento, a nossa dor. Né? Muito obrigada, eu agradeço muito a oportunidade. Nós somos a Vabrum, a Associação dos Familiares das Vítimas, e vocês nos ajudem, nos sigam nas redes sociais, nos ajudem a levar adiante a história desse crime bárbaro, que uma empresa com muito dinheiro e que cala a boca de muita gente protagonizou em Brumadinho e continua protagonizando em todos os lugares. Muito obrigada.
Regina, com sua verdadeira fala, né, aquilo que sai do coração, já provocou aqui, presidenta Leninha, um profundo momento de silêncio e que acredito que não é só o silêncio, é a reflexão de algo muito sério que acontece na nossa sociedade. Em algumas de nós aqui, perceptivelmente, fácil perceber as lágrimas, e é da vida que nós estamos falando. E é por isso que o nosso seminário Sempre Vivas é extremamente importante para que nós possamos, a partir dele, identificar tantas outras realidades sobre as quais nós precisamos debruçar politicamente. E é por isso, Maria Regina e Jacira, que nós estamos tratando nesse seminário da importância de viver e não apenas sobreviver. Muito obrigada. Com a palavra, excelentíssima senhora, primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputada Leninha, representando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite. Obrigada. Eu vou omitir aqui a saudação individual pelo andar da hora, para a gente ter uma mesa de debate importante logo após esse momento, mas eu não poderia também deixar de saudar a Regina e a Jacira, que estão aqui. A doutora Patrícia está me dizendo que a Avabrum é composta majoritariamente por mulheres, né? Mulheres que não só sensibilizadas, mas manter viva, não só na memória do povo de Brumadinho, mas na nossa memória da sociedade mineira e brasileira, o que aconteceu em Brumadinho. Por isso, todos os anos, muitas de nós estamos lá em Brumadinho. Esse ano mesmo, nós estivemos lá na Romaria, no dia 25 de janeiro, para fazer memória aos que partiram, mas também para não deixar esse crime impune e que a sociedade esqueça o que aconteceu lá em Brumadinho. Então, minha saudação, Ana Paula, grande companheira, presidenta da Comissão de Defesa do Direito das Mulheres. Em nome dela, saúdo todos e todas que estão presentes aqui. Atenção ao dobrar uma esquina. Uma alegria. Atenção, menina. Você vem? Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Então, há 4 anos, todas nós que já estamos no parlamento há mais tempo, participamos, assim como muitas de vocês, dos movimentos, das organizações, participam das entidades parceiras, Ministério Público, Defensoria, enfim, participam do projeto Sempre Vivas, promovida por esta casa. E a doutora Patrícia, ou outra pessoa, me lembrou, não sei se foi a Bebela, lembrou de outras que nos antecederam nesse movimento aqui nesta casa, não só para trazer o debate, mas para fazer a luta política que nós, mulheres, precisamos fazer também no parlamento. Mas eu preciso dizer que hoje é muito especial. É especial porque nós já falamos, a Maria Clara falou, todo mundo lembrou, do aumento de parlamentares, né, nesta casa. Nossa bancada hoje tem 15 mulheres. Nós vamos, com certeza, reinstalar a bancada feminina, da qual eu fui líder de bancada, e que agora a gente vai reinstalar com uma nova mulher presidindo essa bancada. Nós temos mulheres presidindo comissões importantes na casa, isso é fundamental para a gente garantir nosso debate, nossa luta aqui. Então, assim, agradeço muito às mulheres que se colocam para estar fazendo o serviço parlamentar, essa missão que é de todas nós, mas também é uma importância muito grande de ser a primeira mulher negra da periferia ocupando a primeira vice-presidência dessa casa. É lógico que essa luta não é minha, é de todas nós, como lembrou também a Bebela, é luta resultante dessa mobilização do Sempre Vivas, é uma luta das mulheres que ocupam também o parlamento, mas é a luta também dos homens, como o deputado Ulisses, que aqui esteve, que é lógico, não foi uma sessão, não foi nos dado um lugar. Isso é uma conquista, resultado dessas lutas travadas por muitos anos aqui no parlamento. E é lógico que isso é uma responsabilidade, tanto para fora quanto para dentro. A deputada Andréa lembrou bem, o fato de ter uma mulher na mesa faz com que outras mulheres se sintam encorajadas para fazer o movimento, não só de falar das terceirizadas, das mulheres que são policiais legislativas, das assessoras técnicas dessa casa. Então, nós já fomos procurados por esses movimentos, porque elas
com certeza, sabem que na nossa presença na mesa é para pautar o debate sobre assédio, sobre violência, que existe em vários espaços da sociedade, e aqui também não é diferente. Por isso, a gente está acolhendo todas essas demandas das mulheres para a gente tratar na comissão, tratar na mesa diretora e tomar medidas. Nós temos aqui no parlamento, infelizmente, alguns deputados que são valentes, que gritam com mulheres, não gritam com homens. Não querem interromper homens, não querem silenciar homens, querem é nos silenciar. Então, nós estamos também tratando, na primeira reunião da mesa, de quais são as medidas, além de estar lá uma comissão parlamentar de inquérito, quais são as medidas que nós vamos tomar para que não haja violência política de gênero, né, contra as mulheres aqui, que usam a tribuna para trazer as pautas que os homens não trazem. E, quando trazem essas pautas, incomoda, de fato, muitos homens. Então, a nossa presença também na mesa é nesse sentido, de abrir os caminhos para que a gente tenha isso como uma política, como lembrou a deputada Ana Paula. Eu me lembro que, na legislatura passada, houve uma discussão de criar mais um cargo na mesa para acomodar uma mulher. E a gente não quis. Nós não queremos criar cargo para nos acomodar, nós queremos, dentro dos cargos que já existem na casa, a gente fazer a disputa política para ocupar esse cargo. E é isso que nós conquistamos esse ano, para dizer à sociedade que nós chegamos para ficar, para ocupar, para denunciar, para lutar, e para ser essas vozes silenciadas pelo Estado afora, para ser essas vozes silenciadas aqui, que cada um e cada uma que está aqui carrega também nas suas lutas, seja nas trincheiras do Ministério Público, da Defensoria, seja nas trincheiras da sociedade, que é isso que a gente quer. Então, assim como essa canção imortalizada por Gal Costa, nós precisamos estar atentas e fortes. Nós não temos tempo, né, para temer a morte, mas nós não queremos apenas sobreviver. Queremos e lutamos para permanecer sempre vivas. Assim como as espécies, como lembrou o nosso presidente da Assembleia, as espécies de herbáceas que resistem à seca, ao frio, ao sol, ao vento da Serra do Espinhaço, a partir de Diamantina, pelo Vale do Jequitinhonha. Não é por acaso que os trabalhos que a gente realiza aqui fazem alusão a essa nossa capacidade de resistência e de luta, a nossa resiliência. Mas queremos muito mais, precisamos de muito mais. Mais do que sobreviver, nós queremos garantias de um Estado forte, atuante, presente e combativo em assegurar a todas nós acesso à saúde, à educação, à cultura, à oportunidade de trabalho, incentivo e fomento ao trabalho de renda para as mulheres nesse Estado, seja as mulheres do campo e da cidade, política que a gente garanta a equidade de gênero. E a gente, de fato, lamenta a ausência da CEDESE. Eu creio que a gente pode, depois dessa abertura, deputada Ana Paula, a gente publicamente estender à CEDESE a ausência, porque é lá que estão as políticas para nós mulheres, que não tem orçamento, que não tem, inclusive, presença política. Nós precisamos da presença política, né, do governo do Estado, porque eu falo que a vida acontece no município, mas a sintonia do Estado e do município é fundamental, porque é lá que acontece a violência, é lá que acontece a falta de oportunidade. E é uma alegria, porque a gente está retomando também o Ministério das Mulheres. Eu penso que a gente está inaugurando um novo tempo de retomar políticas públicas para nós, numa articulação do Estado com o governo federal. Então, esses são motivos para a gente alegrar de estar aqui no dia a dia. Acho que foi a deputada Beatriz que disse que nós estamos aqui arduamente, todos os dias. Então, nós não damos trégua, mas é muita luta e muita coisa para a gente dar conta, mas a gente tem procurado, em sintonia com a nossa bancada, como disse a Maria Clara, aqui tem várias mulheres que vieram de várias experiências, com vários acúmulos, mas a gente precisa ter unidade naquilo que diz respeito à nossa luta aqui nessa casa. Então, a luta pelo fim da violência contra nós, a luta por oportunidades, não pode ter fronteira, e aqui a gente chama as mulheres também, que tem outra sigla partidária, falar que não pode ter bandeira. É uma luta de todos nós, é uma luta da sociedade, e por isso a gente está aqui teimando, não só sobreviver e viver, mas teimando em construir essa política que nós acreditamos da unidade em torno daquilo que nos interessa. Então, por isso que eu penso que essa casa deu uma oportunidade muito grande, não só para a gente estar fazendo esse debate, a gente vem construindo isso há muito tempo, mas também nós estamos falando da nossa presença nos vários lugares aqui. E saibam que essa presença ela tem uma força, porque não está sozinha, nós temos retaguarda. E todas vocês que estão aqui, com certeza,
são retaguardas para a nossa luta aqui na casa. Então, a gente sabe que vai poder contar com vocês no momento de endurecer, no momento de construir projetos, mas, acima de tudo, na construção daquilo que a gente acredita de políticas para Minas Gerais sair desse ranqueamento vergonhoso que a gente tem aqui em Minas Gerais. Eu estou falando com a doutora Patrícia, que eu fui no lançamento do Ministério Público outro dia, no Tribunal de Justiça, de um prêmio Melissa, que os números são alarmantes também, de morte de mulheres no trabalho de parto, além da violência obstétrica, mas também no número de crianças que estão mortas, que são mortes evitáveis. Se são mortes evitáveis, tem a ver com a saúde, com a política pública, e, por isso, nós temos que lutar muito para sair desse ranqueamento, atacando, vamos dizer assim, incidindo em todas as políticas do Estado. Então, por nossos passos aqui firmes na casa, mas os passos de cada um e cada uma que está aqui também firmes na sociedade, para a gente fazer a mudança que a gente acredita e que a gente merece e que a gente luta muito por aqui. Então, um salve, salve, que a gente possa seguir firme, com passos largos, hoje, sempre, sempre vivas. Muito obrigada. A Assembleia Legislativa manifesta seus agradecimentos às deputadas e demais autoridades que participaram da mesa de abertura deste evento. Aquelas que tiverem interesse em participar do ciclo de debates, solicitamos a gentileza de ocupar os lugares disponíveis no auditório para que possamos dar início ao primeiro painel. Obrigada às mulheres que compuseram a mesa aqui neste momento. A gente vai iniciar o primeiro painel, Por que nós adoecemos?, que discutirá as dificuldades encontradas pelos diferentes grupos de mulheres para o acesso à saúde e com as múltiplas jornadas, as relações de trabalho e a violência que afetam a saúde feminina. Para discutir estes temas, nós convidamos a tomar assento à mesa a doutora Maria do Carmo. Doutora Maria do Carmo, ela é doutora em administração, mestre em saúde pública pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora Maria do Carmo, ela foi diretora de departamento do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal Adjunta de Saúde de Belo Horizonte. Ela também foi subsecretária de Regulação em Saúde e de Política de Ação de Saúde na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Seja bem-vinda, doutora Maria do Carmo. A gente dá em outros momentos. Nós vamos convidar também a doutora Anice Raies. Raies? Tá certo, né? Doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora e professora do curso superior de Administração Pública da Fundação João Pinheiro. Para estimular o debate, nós também convidamos para tomar assento à mesa as debatedoras. A senhora Lorena Maria de Paiva, ela é conselheira de Direito das Mulheres em Belo Horizonte, trabalhadora sexual, representante das mulheres trans no coletivo Clã das Lobas e, em Minas Gerais, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Muito bem-vinda, Lorena. Nós vamos convidar ainda a doutora Zélia Maria Profeta da Luz, doutora em parasitologia e graduada em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em biologia celular e molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, onde foi diretora e atuou como pesquisadora em saúde pública. Seja bem-vinda, Zélia, nossa parceira também aqui dos debates na Assembleia. Doutora Ione Maria Gonzaga, doutora em Educação, licenciada em Letras, especialista em Gestão de Pessoas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora Ione foi superintendente de Políticas Afirmativas e Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Atualmente, ela é professora do curso de mestrado, Estado, Governo e Políticas Públicas da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, Brasil, e é membro do Núcleo Gestor de Programas e Ações Afirmativas da UFMG, da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros. A excelentíssima senhora vereadora Moara Saboia, líder do governo na Câmara Municipal de Contagem, com atuação pautada na defesa das juventudes, da negritude, das mulheres e das pessoas periféricas. Foi a primeira presidenta negra da União Nacional de Estudantes. Grandes mulheres, em grandes lugares, em grandes espaços. Nós vamos esclarecer que, depois da fala de cada exposição das debatedoras convidadas, que enriquecerão o debate com novas informações, comentários e perguntas. Depois dessa fala das debatedoras, a gente vai abrir também para a participação do público.
Para melhor organizarmos o debate, os participantes poderão encaminhar também suas perguntas por escrito no formulário próprio que está sendo distribuído aí no credenciamento. As pessoas que desejarem fazer sua intervenção oralmente devem colocar isso no formulário. Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão participar. Basta acessar o portal da Assembleia, www.almg.gov.br, ou direcionar a câmera do celular para o QR Code disponível na tela e enviar sua contribuição por meio de ferramenta Participe Agora. O evento também está sendo transmitido ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Aqueles que acompanham o evento por esse meio poderão fazer as suas perguntas diretamente no chat. Quem acompanha o ciclo de debates remotamente e deseja obter o certificado de participação deverá registrar sua presença por meio do formulário de presença, disponibilizado também na página do evento no portal da Assembleia. Cada deputado e deputada presente também poderá participar, dispõe de até 2 minutos para suas considerações.